Pronto. Só para começar com um bate-papo inicial, uns avisos, né, sobre o projeto integrador. Eu passei um e-mail hoje para vocês, porque tem uma planilha lá, né, tá na nuvem. É para vocês inserir o tema do projeto de vocês e quais os participantes da equipe. E eu queria explicar melhor, é o seguinte, tem que ter os 3 participantes. Por quê? É muito trabalho para fazer, são 4 disciplinas, aí vocês vão ter que dividir em partes, ó. Uma pessoa faz interface humano-computador, outra pessoa faz AOO e mais outras coisas, porque a minha parte é simplesinha, né? E tem bastante programação, tem banco de dados. Sozinho é difícil dar conta, e ainda mais que o prazo que foi dado para a gente é muito pequeno, né? Normal de um semestre são 20 aulas, 20 semanas. Mas eles nos deram somente 13 semanas. E por isso que eu acho que tem que ser 3 pessoas. Com raras exceções, vamos supor. São 4 disciplinas, né? Interface humano-computador, banco de dados, programação e AOO, que é a minha. Se o aluno não cursar alguma dessas matérias, então ele não é obrigado a apresentar aquela parte do trabalho, né? E aí fica mais leve, aí a gente deixa menos de 3 elementos. E só que 4 elementos não pode mesmo. Eu vi lá que tem equipes com 4 elementos. Não vai poder mesmo. Vocês têm que acertar esse negócio aí, tá? E tem o regulamento lá direitinho, explica. Não é muito complicado, não. Eu só estou alertando que para começar logo, trabalhar já, porque no fim, na última hora fica muito corrido, os alunos reclamam, falta de tempo, aqueles traz é ruim, né? Não fica um trabalho de qualidade, fazer tudo correndo, né? E... Professor, eu ia Oi? te mandar Oi, que um e-mail susto! sobre. Ah, Eu ia te mandar um e-mail sobre essa questão do trabalho e o que eu tenho a dizer é o seguinte: quanto tempo vai precisar ser a apresentação no caso de fazer um seminário, uma exposição? Qual seria o tempo assim que eu teria que você... levar para apresentar? Foi 15 minutos semestre passado, só que aí tem os... Eu acho que é 10 minutos só, é bem rapidinho, viu? Você tem que resumir bastante, tem que ter o poder da síntese. Tem que falar tudo, mas em muito pouco tempo, né? Então tem que Entendi. ensaiar bem e tem que falar. Se tem 3 pessoas, cada um tem que falar um pouco, viu? Não pode ficar um sozinho falando, não. Então vai ser 3 Não, minutos cada um. Pode não, falar. beleza, senhor. Eu tô pensando melhor em o que eu vou escolher para fazer, se vai ser o seminário ou se eu vou integrar com, com algum grupo para fazer da parte do interdisciplinar. Então, mas não é opcional, é obrigatório esse projeto interdisciplinar, a menos que você não esteja cursando as outras matérias, né? Só AOO. Aí você faz um semináriozinho só para nós aqui. Não, então, é que eu tô nessa situação, eu só tô cursando a OO mesmo. Ah, E tá. aí eu ainda tava vendo se eu. Porque você tinha até deixado aberta a possibilidade de talvez eu integrar algum grupo e fazer a parte de AOO. Uhum. Só que aí eu ainda tô analisando ainda o que pode ser melhor. Eu tava pensando mesmo de pegar o seminário. O seminário é mais interessante. Se você formar um grupo, você distribui o trabalho, cada um faz uma parte, cada um fala um pouquinho, mas se for comigo, aí é mais tempo, viu? Eu vou dar aí uma meia hora para você falar à vontade.
fala 10 minutos cada um, né? Pega um tema de AOO, tem uns capítulos do livro aqui muito interessante para vocês exporem lá no finzinho do livro. Tem uns capítulos mais avançados assim, com comentários do autor. É muito bacana essa teoria aí. E você fala 10 minutos cada um e apresenta uns slides lá meia hora, né? Aí eu dou opção também por causa do... Não dá para ficar reunindo, né? Se quiser fazer só um resumo do livro também, de algum capítulo. Mas aí fica muito sem graça, trabalhar sozinho não tem graça, né? Mas fica à vontade, viu? Tanto faz, para mim eu aceito. Não é redação, é resumo. Não precisa ficar citando bibliografia, é só ler o que está escrito, entendeu? Reescreve com as suas palavras, faz um texto, né? Um texto assim, bem substancioso, né? Não vai me aparecer com uma folhinha só. É um resuminho aí de umas 10 páginas. E de modo que você esteja explicando assim para alguém que é leigo entender aquela parte. Mas se puder o seminário, eu acho muito mais legal, né? Não, beleza, professor. No caso, você vai definir um tema para esse seminário ou o tema é meio aberto assim? Eu vou pegar do livro, tem que ser de AOO, né? Vou sugerir alguns capítulos lá. Mas se você achar algo que você gosta mais, mas tem que ser de AOO, pode apresentar, tá? Não, beleza, professor. Quando que vai disponibilizar o tema para já começar fazendo já? Eu vou pôr, deixa eu ver, quarta-feira é o dia que eu tô mais tranquilo, aí eu ponho quarta-feira para você. O tema, as sugestões e como que vai ser o tempo, né? Pode ser? Não. Quarta-feira? Tranquilo, professor. Você vai passar isso pelo Moodle? Eu vou pôr no Moodle, é para todos, né? Todos que não forem participar do projeto interdisciplinar vão ter essa opção, né? Como nota do trabalho, né? Tem mais gente na sua situação, né? Às vezes você pode se unir a alguém aí. Quarta-feira eu ponho lá no Moodle, tá? As instruções, passo um e-mail avisando tudo. Beleza, professor. Valeu. Vou anotar aqui porque é compromisso, né? Não pode esquecer. Mas frisando bem, não é opcional participar do projeto interdisciplinar como você, assim. Só para quem está isento, né? Aí eu dou essa opção. Então tá. Tranquilo então. Obrigado, viu, de perguntar. Então, vamos começar a aula, pessoal? Hoje é uma aula bem suave, bem simplesinha, né? E eu peguei dois temas dois capítulos do livro em uma aula só, porque é bem curtinho, bem simplesinho, não tem nem exercício, né? O que eu vou falar? Na sequência lógica, né, da modelagem, vem o diagrama de objetos. Primeiro eu falei diagramas de caso de uso, que é aquele diagrama conceitual de alto nível, uma linguagem que o leigo entende, né, para você mostrar para o seu usuário. Ele serve assim para levantamento e análise de requisitos. Aí você mostra para o usuário, juntamente com o levantamento de requisitos, o usuário aprova ali, fica especificado tudo que é a demanda do seu usuário, tudo que ele está pedindo para você fazer. Aí o usuário conferiu, fala assim, não tem mais nada aí, não esqueci de nada, tá tudo certo. O usuário fala, inclui mais não sei o que, aí volta, fica aquele ping-pong assim, né? Toda semana reúne, até que chega um dia o usuário falou, não, agora tá tudo ok, pode começar a desenvolver. Aí você vai começar
investir horas de trabalho, né? Aí você já faz o diagrama de classes, que é o primeiro, mais importante, o mais complicado, né? Que foi a aula passada. Feito o diagrama de classes, vem o diagrama de objetos. Vocês se lembram, né, que eu expliquei? O objeto é o dado em si, é a coisa real, do mundo real. É um objeto do mundo real que está representado na memória do computador. É a instanciação de uma classe. É como se você tivesse lá na linguagem C, né? Você declara lá, int a, ponto e vírgula. O que você fez? Você reservou um espaço na memória do computador, do tamanho de um inteiro, né? Que são 4 bytes, normalmente. E só. Você definiu uma estrutura de dados apenas e reservou espaço na memória. Quando você cria uma classe, você somente estruturou os dados e reservou espaço na memória. Então, uma estrutura oca lá, vazia. E também os métodos, né? O código em linguagem C, por exemplo. C++, né? Não é aquele Czinho antigo, não. Que vai manter esses dados, né? Vai exibir, vai fazer busca, atualizar, deletar, né? E para que a gente faz diagrama de objetos? Porque você faz um diagrama de classes, põe lá, aqui é um inteiro, aqui é uma string, aqui é um float, né? Mas é mais assim uma ilustração, a pessoa ter uma ideia de como que os dados vão aparecer lá, né? É uma coisa assim ilustrativa. Você ter um exemplo de dados, sabe aqueles dados que você põe lá, fictícios, que é para a pessoa ter uma ideia. É isso. Ele é bem simplesinho, não é muito exigido, mas ele já vai dando assim uma descrição do software, né? Para quem está programando, de vez em quando consulta lá, dá uma olhada. Então, a rotina das minhas aulas é assim. Toda semana a mesma coisa. Primeiro, o que o aluno faz? Vai lá no Moodle, segue esse link. É uma videoaula, não é minha. É de um professor externo. Eu achei esse professor Ivan aqui, gostei da aula dele, né? É o mesmo tema, diagrama de objetos. E eu escolhi para vocês assistirem. Primeiro de tudo, assista essa videoaula. Aqui é um outro professor, é um rapaz muito esperto, usando o ASTA. ASTA é a ferramenta CASE. Computer Aided Software Engineering, é para engenharia de software, é a ferramenta que desenha o ML. É o mais usado de todos, o melhor de todos, só que esse software é pago, né? Ele deixa você usar um mês, depois ele fala, você não vai comprar. Aí você pega, instala de novo e vai usando. Eu não conheço o outro, pessoal. Eu tenho alguns aí. Eu posso até, depois da aula, discutir esse negócio. Mas tem que juntar uns 2 softwares para fazer o diagrama completo, fazer uma parte em cada um. Esse Astar realmente ele é focado ali, tem tudo, facílimo de desenhar. Se você quiser desenhar à mão, eu aceito. O importante é fazer o diagrama. Até em PowerPoint dá para fazer, depois você vai adaptando. Mas o Astar é o que há, né? De bom. Então o rapaz ele explica diagrama de pacotes, que é a segunda parte da aula de hoje. Como que desenha? Muito simples, muito fácil desenhar. Aqui o importante é entender os conceitos. O desenho é fácil de fazer. Aqui é o livro que eu estou seguindo, né? O semestre todo eu não vou fugir desse livro. Se vocês conseguirem comprar ou fazer um download aí de livro
virtual, né? Na biblioteca não tem. Pode seguir que vocês vão se dar bem na minha aula, tá tudo tirado daqui. Eu indiquei 2, Biblioteca Virtual Pearson, tá lá no Moodle, tá? Tem um outro grátis, é um PDF, pode fazer download. O professor é um engenheiro lá, carioca, que disponibilizou pra gente. Bom, o que a gente vai falar hoje? Explicar conceitualmente o que é um objeto, quais os vínculos que existem entre objetos. Lembra da aula passada que eu estava explicando o que apareceu aqui? Ah, tá. Chegou mais gente. Eu estava explicando para vocês que as classes têm relacionamentos, têm vínculos, né? Tem vários tipos de relacionamentos entre classes. Os vínculos entre objetos nada mais são do que esses mesmos relacionamentos das classes, tá? Dependência com estereótipo. Estereótipo é aquele... Como é que se diz? É um modelo muito comum, muito usado, todo mundo conhece, muito intuitivo. Só para você falar, olha, aqui é uma interface. Interface humano-computador, aquelas telinhas de menu, né? Você fala, olha, aqui é um módulo principal, é o main, controla tudo. Então aquilo é um estereótipo, inclusive é desenhado de maneira diferente. É uma classe. A classe main em Java é uma classe, o módulo principal. É onde tem o controle. Controle é onde inicia o programa, onde tem o looping principal, né? E onde encerra o programa. O controle é que vai chamar cada objeto, né? Ele que vai dar a sequência de execução dos métodos. Aí um objeto chama outro, depois volta para o main chama outro objeto. É onde tem interface com banco de dados, né? É um módulo principal. Normalmente ele é pequenininho, ele vai chamando as funções. Um módulo de interface e mais alguns outros. Esse instantiate é assim. Você desenharia um objeto lá em cima, uma classe, aliás. E aí você põe instantiate e aqui embaixo o objeto. Vocês vão ver o desenho, é bem simplesinho. Aí termina a aula com um exemplo de diagrama de objetos completo. A maioria do que eu vou explicar hoje, pessoal, eu falo o conceito e como desenho. É só isso, é uma aula bem intuitiva, bem tranquila. Então, o diagrama de objetos tem como objetivo fornecer uma visão do que vai ficar armazenado na memória, né? A instanciação das classes, é isso. Definidas no diagrama de classe. O que fez lá vai aparecer aqui. Nem todas as classes vão ser representadas no diagrama de objeto. Aquelas que você julgar que são importantes, dar um exemplo dos dados instanciados, né? Como que vai ficar na memória do computador aqueles dados em um determinado momento. Embora o diagrama de classe seja estático, podem ser criados diagramas de objetos, onde as possíveis situações pelas quais os objetos das classes passarão possam ser simuladas. Então é uma simulação com os dados para você demonstrar para o seu leitor como é que a classe vai se comportar, né? Os dados, eles mostram o estado dos dados na memória. Ó, esse dado aqui pode assumir valor 1, pode assumir valor 2. Se for 2, acontece isso. Faz um comentáriozinho no diagrama, né? Porque se você jogar aquela classe lá, fica muito abstrato. Ou seja, tá oca, não tem coisa real ali. Por isso que
fica mais difícil de entender, né? E o que é um objeto? Conceitualmente eu já expliquei na primeira aula, né? Teve uma aula inteira falando o que é isso. Aqui eu vou ensinar como que desenha um objeto, tá? Bem simples. Então, você pega lá o desenho de uma classe, é um retângulo, certo? Dividido em 3 partes. O objeto é a mesma coisa. Tudo que tem lá você põe aqui. É opcional, às vezes não precisa pôr tudo. Os métodos você nunca vai representar num objeto, tá? Por quê? A gente vai representar somente aquilo que ainda não foi representado na classe. Então, quem quiser ver os métodos, vai lá no diagrama de classes, está lá tudo bem detalhadinho, bem completo, né? Aqui não precisa. Por que você não pode deixar repetido? Toda vez que você repetir alguma coisa, fazer redundância, tem o perigo de quê? Software, né, pessoal? Software muda todo dia, toda hora você está alterando as coisas. Aí você altera num lugar e esquece de alterar em outro. Mas aqui está escrito, os objetos não apresentam métodos. É claro que apresentam. Você somente não vai desenhar eles aqui. É lógico que o objeto vai rodar aqueles métodos lá. Então você vai listar os atributos, o nome, só que não os métodos. É um retângulo, assim como desenha a classe. Tem uma simbologia, uma regra para desenhar, para escrever. Tem que ser seguida, porque ali você está indicando para o programador como é que vai ser feito em detalhes o software. Então, em classes, você punha lá em cima, na primeira divisão, né, do retângulo, o nome da classe. Aqui, mesma coisa, só que a maneira de escrever o nome de um objeto, ela tem uma regra assim. Você põe o nome da classe precedido de 2 pontos, né? E do lado esquerdo, você dá o nome do objeto. Objeto, pessoal, você pode... Lembra que vocês falaram, ó, a classe é uma forma de bolo. Com a mesma forma de bolo, você pode fazer 1000 bolos. Que mesma coisa, com a mesma classe, você pode instanciar 1000 objetos. Então, você tem que ficar dando nome diferente para cada novo objeto que você cria. Então, você tem uma classe pessoa, o nome do objeto é pessoa 1. Eu quero instanciar agora o Walter. Instanciei o Argemiro, vou instanciar o Walter. Você chama de pessoa 2 e assim por diante. Imagine que você está lá interagindo com o banco de dados, né? Está lendo cada linha de uma tabela pessoa, então cada vez que você lê, você tem que dar nome diferente, ou então você vai redefinir o mesmo objeto sempre, né? Então fica assim, nome do objeto, 2 pontos, nome da classe. Aqui você pode pôr somente o nome da classe, porque o nome do objeto você pode inventar na hora de instanciar qualquer nome, né? O importante é saber o nome da classe, para saber a estrutura dos dados. Aí o que você pode fazer também? Somente o nome do objeto sem a classe. Mas aí você tem que dar para entender para a pessoa que está lendo que aquele objeto é daquela classe, né? Senão fica um negócio muito jogado no ar. Aqui é a maneira de como você vai desenhar. Bem simples. Você vai pôr aqui, ó. Nome da classe é pessoa física, que vem precedido por 2 pontos. E o nome do objeto, da instância que você criou na memória. Esse nomezinho vai aparecer no seu código lá, né? Vocês vão usar C#.
Esse nome vai ser instanciado lá. É tipo assim um nome de variável, né? Você criou um tipo novo de dados, uma classe é um tipo novo de dados. Então vamos supor int A, int B. Esse A e B é a instância, né, da variável que você criou aqui. Se você tem um tipo de dados, você está com esse nome de instância. Pessoa física. E aqui todos os atributos que tem na classe, né? Seguidos aqui de esse ampersand, né? Que chama jogo da velha. O que quer dizer esse símbolo aqui, pessoal? Isso daqui é uma proteção dos dados. Você está dizendo que isso daqui é protected. O que quer dizer protected em programação orientada a objeto? Toda linguagem tem essa palavra-chave. Dado protegido. Você escondeu ele. Quando você protege um dado, você esconde. Tecnicamente, você fala, eu estou encapsulando o dado. Ninguém vê, só mesmo o seu objeto que vai ver. Ou então alguém que é da mesma família, né? Porque tem lá uma classe base que derivou essa classe aqui. Tem a classe pessoa lá em cima, derivou pessoa física e derivou pessoa jurídica. A classe básica, se você instanciar um objeto para a classe básica, ela vai ter acesso. Uma classe filha tem acesso, né? Mas se não for da mesma família, não tem acesso. Se for um outro objeto, PSFIS2, por exemplo, vai conseguir acessar aqui. E esse menos, o que quer dizer? O menos é o private. Toda linguagem de programação orientada a objeto tem essa palavra-chave, palavra reservada, private. É privado, ninguém mais vê, ninguém mesmo, somente PSFIS vai acessar esse dado aqui, tá? O CPF e o RG. É só um exemplo, tá? Se você olhar assim os dados reais, não faz muito sentido, mas é só para indicar que vem primeiro a proteção. Aqui eu listei todos os dados de pessoa física, porém os métodos não é para ser listado. Quem quiser ver método, vê lá na classe, tá? Então aqui vem o comentário. Nesse exemplo, identificamos um objeto individual. É uma instância única, né? Tipo uma linha de uma tabela, não se repete nunca. São os dados, chamado pessoa física, a classe pessoa física, do sistema de controle bancário, que temos estado a modelar. O exemplo do livro, ele segue exemplo de um banco, né? Um software para banco, tem conta corrente, poupança, tem cliente, pessoa física, essas coisas, pessoa jurídica. Então, o leitor poderá perceber que os atributos do objeto em questão foram retirados tanto de pessoa, pessoa é a classe base, né? A superclasse, que derivou pessoa física, a classe mãe, né? E pessoa também poderia ter derivado pessoa jurídica. Essa é uma hierarquia que está lá. Quer ver, ó? Deixa eu ver da aula passada aqui. Aí, me perdi. Tem a hierarquia. Vamos achar aqui, um minutinho. Ó, tá vendo os relacionamentos entre classes? Vai acontecer relacionamento em objetos. Tudo isso que você definiu aqui, composição, agregação, vai acontecer quando instanciar o objeto. Isso aqui é da aula anterior, pessoal. Aqui, ó. Por exemplo, no banco, nós temos aqui
a superclasse conta, né? Que derivou conta especial e conta poupança. Então, aquela ideia de reuso dos dados, né? Para você não ficar repetindo o código, você cria uma classe básica e a partir dessa classe básica você vai derivar outras classes que têm muito em comum com essa classe, né? Mas elas vão se especializar em conta especial aqui embaixo, tá vendo? Uma conta bancária pode ser conta de cheque especial e pode ser conta poupança. É diferente, mas eles têm muito em comum. A gente usa muito em programação orientada a objetos. Então, aqui o autor do livro está dizendo assim, ó. Tem um outro desenho que não é conta, mas é pessoa, que deriva pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física tem CPF, pessoa jurídica tem CNPJ. Então fica fácil codificar, você só muda aqui o ID, né, da pessoa. Então você herda todos os atributos da classe básica. É o que aconteceu aqui, não mostra no desenho, mas existe uma hierarquia, pessoa acima dela, e existe um irmão, se é que pode chamar assim, chamado pessoa jurídica, que é bem parecido, mas é uma outra classe, né? O tempo todo vocês vão ter esse conceito de herança. Vínculos. Pessoal, vínculo é de uma maneira geral, quer dizer o quê? Todos aqueles relacionamentos que a gente viu na aula passada, dependência, agregação, composição, depois vocês dão uma revisada. Tudo é vínculo, é de uma maneira genérica. Está dizendo aqui que um objeto está vinculado a outro. Tem vários tipos de relacionamento. Assim como lá as classes se relacionam, o objeto vai ter o mesmo relacionamento que a classe definiu. Aliás, foi uma instanciação daquela classe. É sempre o mesmo relacionamento definido lá em cima. Então, se você quiser ver qual é o relacionamento, você vê lá o diagrama de classes. Aqui você somente indica com uma linha, mas para ver o detalhe você vê no diagrama de classes. Então, os vínculos são linhas que interligam dois objetos, dois retângulos, né? Igual vocês viram aqui. Nada mais são do que o que já foi definido lá em diagrama de classes, aula passada. É exatamente o mesmo símbolo utilizado pelas classes lá atrás. Então, eu não vou repetir tudo, está tudo lá da aula passada. A gente só vai dar um exemplozinho aqui, como desenha. Tudo que desenhou lá pode desenhar aqui. Aliás, é a mesma coisa, né? Então tem a figura 5.2 representando dois objetos vinculados. Aqui. Está bem genérico, né? Uma linha. Estou dizendo aqui. Eu tenho uma conta especial no banco, né? Aquela conta que você pode sacar dinheiro, mesmo que não tiver saldo, né? Respeitando esse limite aqui de 550. E essa conta pertence para esta pessoa aqui. Por sinal, uma pessoa física. E aqui estão os dados da pessoa. Percebem como que dá mais vida para as coisas, dá mais sentido? Você põe aqui o nome da pessoa, o endereço, o telefone. Você tem uma ideia de como serão os dados, né? Salário, situação, CPF e RG. Aqui tem conta, situação. Convencionou-se aqui nesse livro. 1 é conta ativa, 2 é conta inativa.
Então, quando é ativa, não vai ter aqui, é lógico, a data de encerramento, né? Aqui. Se tiver 2, vai ter que ter uma data aqui. Percebe, pessoal, como você ilustra melhor para o programador os dados no diagrama de objetos? Diagrama de objetos é só isso, não tem mais nada. O que é importante é classe. Aqui é só um exemplo de como que seriam os dados. Aqui eu já falei, acabei de falar, vamos pular. Dependência com estereótipo. Lembra das associações entre classes da aula passada? Tinha relação de dependência. Deixa eu voltar lá só para refrescar a memória. Minutinho que eu já acho, está aqui para trás. Aqui, associação binária. O que está dizendo? Uma relação de dependência, né? Nas classes você usa essa que se chama multiplicidade. No banco de dados você chama de cardinalidade, né? Esse exemplo está dizendo assim, ó. Tem um sócio de um clube. Faz de conta que o Argemiro é sócio ali do clube Andorinhas de Campinas. Eu fiz um plano familiar e incluí a família inteira, mulher e 2 filhos. Então eu vou cadastrar eles aqui como dependente, vão ser uma outra classe, né? Que eu estou falando de classe, aula passada. Então, sócio possui dependente. Essa seta está indicando que esta classe, aqui não foi representado os métodos, mas tem método, né? Pode acionar algum método da classe dependente. Essa classe, ela depende da outra para que seus dados sejam atualizados. Isso é uma relação de dependência. E essa direção aqui, eles chamam de navegabilidade. É de onde para onde a dependência. Esse depende desse, porque esse aqui aciona esse. Então, aqui nos objetos, você tem uma dependência. Você pode representar também dessa maneira. É a mesma seta. É o mesmo, exatamente a mesma associação, mesmo tipo de vínculo. E como que a gente costuma fazer isso? Você representa bonitinho o diagrama de classes, né? E assim como você fez lá, já está pronto, você repete um pedacinho dele. E bem alinhado assim, bem embaixo, você põe a instanciação do objeto. Então, para que fique claro, na primeira linha você vai estar com classe. Na segunda linha você vai estar com os objetos. E para dizer, ó, esse objeto aqui nasceu da instanciação daquela classe. É só isso, esse instantiate aqui. Então é assim que desenha, ó. Aquele mesmo desenho que eu mostrei agora para você, está faltando aqui a seta, né? Mas é o mesmo. Eu mostrei que tem uma relação de dependência entre essa classe e essa. Para eu dizer que esse objeto depende desse, eu desenhei lá o diagrama de classe e falei, olha, esse objeto é uma instanciação dessa classe. Esse objeto é uma instanciação dessa classe. Isso aqui, que a gente chama de estereótipo, é um carimbo, é uma coisa bem intuitiva, bem comum, muito usada, e a gente chama de estereótipo. É só uma indicação, uma documentação de como que as coisas estão funcionando. Pessoal, tá claro até aqui? Tem alguma pergunta? Pode falar, viu? Bacana.
Vocês podem me interromper no microfone quando quiser, viu? Fiquem à vontade. São muito bem-vindas as participações. Legal, fico contente que vocês estão entendendo. Vou prosseguir então. Vocês percebem que a aula minha vai ser o tempo todo assim? Você entendeu o conceito? Então eu vou ensinar como que desenha. O conceito, aliás, a professora lá do linguagem de programação vai ensinar. É o mesmo conceito que eu estou ensinando aqui. Vocês só vão aprender a desenhar o modelo, né? Documentar, desenhar as coisas, os conceitos. É isso que é modelagem. Você primeiro desenha e depois você faz, né? Como se estivesse aí desenhando uma casa e depois você vai construir a casa. Primeiro você vai desenhar esses diagramas que eu estou mostrando para vocês e depois é que você vai codificar olhando para esse diagrama. A sequência é essa. Você distribui os diagramas para vários programadores, fala, você faz essa classe aqui, você faz essa outra, você faz essa outra. Distribui o trabalho, né? Mas os diagramas já dão uma visão do sistema como um todo. Então, o desenho anterior, né? Representamos a instanciação do objeto sócio 1, a partir da classe sócio, e do objeto dependente 1, dep1, a partir da classe dependente, através da relação de dependência associada pelo estereótipo instantiate. Aqui está dizendo, ó, esse objeto depende desta classe. Aqui ficou meio confuso, né? Porque essa classe depende dessa também. Mas aqui é só para dizer, ó, segue aqui, tudo que acontece aqui vai acontecer no objeto aqui embaixo. Então, isso, tudo que está aqui, instanciação de tudo que está aqui em cima. Se aqui existe uma relação de agregação, sei lá, aqui embaixo vai ser a mesma coisa. Tá? Tudo que você define lá em classe vai valer aqui para o objeto. No diagrama de classes, você tem aqui a indicação da multiplicidade, mas em objeto você não precisa. Por quê? Porque já está claro, né? Estou falando que esse aqui nasceu lá de cima, então não preciso repetir aqui embaixo. E não é para pôr mesmo, tá? E conceitualmente, como você fez instanciação, é 1 para 1 sempre, né? Você pode instanciar vários objetos vinculados a um somente. Essa multiplicidade quer dizer o quê? Muitos o quê? Muitos objetos. Então, cada objeto vai se vincular a um outro objeto somente. Exemplo de diagrama de objetos. A figura 5.4 apresenta um exemplo de diagrama de objetos, criando uma visão de banco, né? Conta de movimento de uma pessoa física. Tem a conta e tem a movimentação. A movimentação é aquele extrato que você puxa, né? Aquela listagem. É mais para vocês saberem a maneira como desenha. Pessoal, esse quadro maior aqui eu vou explicar ainda hoje, ó. Esse quadrão que envolve todo mundo. Isso aqui é um pacote, né? E eu estou descrevendo tudo que tem dentro do pacote. Sistema de controle bancário, tá? Diagrama de objetos. Então, como que os objetos estão vinculados? Começa aqui. Pessoa física. Eu vou dar um zoom aqui que está ruim de ver, né? Ó, pessoa física.
Aqui o que vem depois de 2 pontos é o nome da classe. O que vem antes de 2 pontos é a instanciação, aquele objeto que você instanciou. Atributos, né? Aqui são protegidos, aqui são privados. Esse objeto, ele tem relacionamento com todos esses outros aqui. E eu ainda ponho os dados bem descritos, ó, nome, endereço, número de telefone, está bem explícito aqui, ó. Opa! Então, essa pessoa possui uma conta comum. Aquela conta que não pode sacar se não tiver saldo, né? Possui uma outra conta especial. E possui uma conta de investimento, de poupança. São 3 tipos de conta bancária, né? Todas de uma pessoa. E como é que é o movimento, essa conta especial? Você tem um objeto para cada movimentação. Aí depois é que você vai mandar para o banco de dados, né? Que você vai persistir. Mas por hora está tudo jogado na memória lá, os movimentos. Teve um movimento aqui. Movimento tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Aí não diz o que é, né? Só diz a data e o horário e o valor. O que poderia ser? Depósito, saque, né? Não sei, aqui não diz. Vamos ver o que o livro descreve para a gente. Nesse exemplo, percebe-se que o objeto pessoa física está vinculado a 3 objetos: conta comum, conta especial, conta poupança. E essas classes foram instanciadas em comum 1, especial 1 e poupe 1. E a classe pessoa física foi instanciada em PESFIS. Por que eu vejo isso? É só ver aqui, pessoal, ó. Sempre vai estar indicado aqui, ó, 2 pontos, vem nome da classe, tá? À esquerda é a instanciação. Então foi instanciando, foi fazendo vínculo, né? A pessoa tem 3 tipos de conta. A conta do meio aqui, conta especial, ela tem 3 tipos de movimentação. 3 tipos de conta. Vamos ver. Examinamos o objeto como 1. Percebemos que essa conta já se encontra encerrada, uma vez que o atributo situação armazena o valor 2, que por convenção significa conta inativa. Isso daqui é um comentário que você põe lá no seu software. Olha, esse dado aqui, se tiver número 2, vamos convencionar que é conta encerrada. Percebe a utilidade do diagrama de objetos? É essa, demonstrar os dados na memória, como que é a lógica, né? O negócio já tem mais vida. Vamos ver lá. Ó, situação 2, encerrada. Tem que ter a data de encerramento aqui em cima, né? Certo? Ó. Então é para isso que serve o diagrama de objetos. Você demonstrar os dados na memória, exemplificar, indicar como funciona. Se fizer só a classe, não diz muito, né? É um negócio abstrato, não tem dado nenhum, é difícil de explicar. Já as outras outras contas estão ativas, porque o valor da situação é igual a 1.
Tudo bem até aqui? Bom, acho que tudo bem. Vou prosseguir. Aí está falando do movimentação. Tem 4 tipos de movimentação. Move 1, 2, 3 e 4. Aqui está explicando, mas não está escrito claramente lá. Que os 2 primeiros objetos referem-se a depósito, enquanto os 2 últimos se referem a saques. Aí no seu software é uma maneira que você tem para uma oportunidade no diagrama de objetos para descrever os dados. Tipo antigamente, né, se fazia... O banco de dados tem isso. Dicionário de dados. Cada dado explicadinho, como que funciona, né? O que representa. Ó, por exemplo, situação. 1 é ativo, 2 é inativo. Aqui, todas as classes estão representadas. O diagrama sempre tem 2 pontos, nome da classe. Apesar de que lá no começo eu disse para vocês que é opcional, mas é altamente recomendável. Eu penso que sempre tem que pôr o nome da classe. Se quiser omitir o nome do objeto, tudo bem, mas é bom que ponha o nome do objeto para você saber, ó, isso aqui é diagrama de objetos, não tem a divisão para métodos. E tem o nome do objeto com essa simbologia. Aí você vai ver que é objeto. Mas se você não põe o nome da classe, você não sabe de onde nasceu aquela instância, né? Fica muito solto no ar o negócio. É recomendado que sempre ponha o nome da classe, tá? E aqui tem um comentário que você começa a programar, começa a desenvolver, analisar. Analisar quer dizer o quê? Detalhar. Quanto mais você analisa, mais cresce o software, né? Você começa a codificar alguma coisa, aí você vai lembrando que precisa fazer mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Cresce demais e não cabe numa folha de papel. Diagrama, pessoal, tem que caber numa folha de papel só. Ah, professor, mas é muito grande. Então pega uma folha grande, um A3, por exemplo. Acho que mais do que isso não vale a pena. Por quê? Se tiver um diagrama com muito quadradinho, muito retângulo, a pessoa olha, não vai entender nada. Falei, embaralhou a vista, confundiu tudo. Tem que ser coisa simples. Se tiver mais do que 10 retângulo, aí você já fala, olha, isso aqui continua na outra folha, vai quebrando. Vocês vão ver na sequência aqui, na próxima aula, né, que já é já. Tem diagrama de pacotes para você organizar, agrupar os diagramas e dividir. Não ponha diagrama muito carregado, tá? O pessoal tem um jargão técnico que fala, esse diagrama ficou muito sujo. Quer dizer o quê? Está carregado com muita informação. Aliás, os retângulos você tem lá que pôr os atributos, mas é opcional, não precisa listar todo o atributo, todos os métodos, senão o negócio vai longe e não fica um diagrama claro. Então, ó, um diagrama de objetos deve focar o menor conjunto possível de classes. Porque as classes podem ter um número muito grande de objetos e representar objetos de todas as classes em um diagrama tende a deixá-lo muito extenso e carregado. Vocês viram que eu falei de pessoa física, mas eu não falei da superclasse, né? Pessoa, não pus aqui. Por quê? É intuitivo, né? Se você voltar lá atrás, olha o diagrama de classe que já está pronto, você vai ver que pessoa física nasceu de derivação da classe pessoa. Se você for pôr tudo aqui, não vai ficar um negócio claro.
Focaliza somente aquela ideia que você quer transmitir, o resto não precisa mostrar. Você faz assim por partes, dividido. Pessoal, aqui é só isso mesmo, não tem mais nada. Até aqui está claro para vocês? Diagrama de objetos. Uma vez que passei por diagrama de classes, objeto é chover numa olhada, a mesma coisa, é só uma ilustração com dados, né? É somente ver a coisa com vida. Uma coisa abstrata se tornou real. Só para exemplificar a classe. Pessoal, se vocês não tiverem dúvida quanto a diagrama de objetos, eu já vou mudar para a próxima aula, que é bem simplesinha também. Que é diagrama de pacotes. Então, pacote é uma ideia assim muito abstrata, é bem genérico mesmo, tá? Você pega um sistema, tem várias partes, então eu vou agrupar cada parte, tem várias classes. Eu agrupo aquelas classes e dou um nome, ó, isso aqui é o subsistema de, sei lá, num banco, investimentos. Isso aqui é o subsistema de seguros. É um grupo de diagramas. Você cria um quadro grandão, põe lá pacote e dentro você põe, isso aqui, descreve lá em cima, né? Subsistema, blá blá blá. É só isso. Aqui basicamente é a maneira como que você desenha a simbologia, que tem que seguir a norma técnica para desenhar certinho, né? Não pode inventar desenho nem jeito de escrever, tem que seguir o padrão. E você pode agrupar o que você quiser, hardware, é só uma maneira de uma simbologia, né, para você representar o seu sistema que está sendo desenvolvido, para você documentar. É como se você acordasse de manhã e falava, ó, vai agrupar assim, 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 aquela ideia que você teve, você põe no papel. É bem conceitual. Então, a rotina das minhas aulas é o que? Primeiro assiste essa videoaula, né? Aqui tem um rapaz desenhando diagrama de pacotes, bem fácil, bem até interessante usar esse Astar. Vocês vão gostar de trabalhar com esse software. A aulinha de 5 minutos, pessoal, para vocês verem como é bem simples mesmo. Aqui o livro de novo. Então, o que a gente vai discutir? Definir o que é um pacote, né, na terminologia da UML2, formalmente. Os pacotes podem ter dependências entre si. Como é que você vai indicar essa relação de dependência? Assim como as classes se relacionam, os pacotes também se relacionam. Bem conceitual, bem abstrato, vamos dizer assim. Analista de sistemas tem que saber se abstrair. O que quer dizer abstrair? Largar o mundo real. Passar para aquela estratosfera, assim, aquela teoria, aquele conceito que não é assim, é intuitivo, mas não é real, né? Mas você entende como funcionam as coisas. Você está analisando, está se abstraindo. Um pacote pode conter outro pacote, né? Como se você estivesse fazendo o zoom, abre esse pacote, vê o que tem dentro. Aí tem outro pacote. Por que é bom usar pacote? Lembra que eu acabei de falar, um diagrama tem que caber numa folhinha só? Então, em vez de você desenhar
10 objetos, o que você faz? 10 classes, o que você faz? Você faz um desenho com aqueles 10 objetos, põe numa folha só, dá um nome para aquilo, ó, isso aqui é um subsistema de seguros de um banco. Aí dá um zoom out, você reduz, aí você reduziu, ficou só um retângulozinho, subsistema de seguros. Você não precisa desenhar todos aqueles 10 retângulos, percebe? Você organiza as coisas, igual no computador. Você põe uma pasta, lá dentro tem outra pasta, cada pasta pode ter vários arquivos ou várias outras pastas. Você vai fazer uma hierarquia, organizar seu software, né? E documentar, descrever para o programador, ó, eu idealizei assim que nós vamos construir o negócio. E estereótipos aplicados a pacote. Estereótipo, aquele negócio que acontece sempre, é bem intuitivo, é bem usado, tipo um carimbo, né? Tem aqui os estereótipos pré-definidos, são palavras-chave da linguagem UML2. Você usa sempre de preferência o que já está pré-definido na linguagem. Todo mundo sabe o que é. É só pegar o manual de referência lá e vai saber do que você está falando. Eu disse outro dia, você pode inventar estereótipo? Sim. No contexto da sua aplicação, você cria um estereótipo que todo mundo sabe o que é, você põe lá menor, nome do estereótipo, fecha maior, para indicar no seu diagrama. Então, o diagrama de pacotes descreve como os elementos do modelo estão organizados. Diagrama de classe, diagrama de objeto, qualquer diagrama, pessoal. Diagrama de implementação, diagrama de atividade. Uma atividade inclui outra atividade. Então você faz o zoom out e ali você põe um pacotinho e fala, isso aqui é um pacote que tem uma atividade. Você vai na outra página, você faz o zoom in. E é assim. E também existem dependências. É muito útil para a modelagem de subsistemas. Um sistema que se divide em outro sistema, né? Uma hierarquia. Pode compilar separadamente, né? Um sistema chama outro. É uma arquitetura, uma idealização, como que se estruturou todo o software, né? O software pode ser uma coisa bem complexa, bem grande, incluir bibliotecas, vários módulos, né? Às vezes você roda um módulo, depois encerra, roda outro, e um módulo envia dados para outro. Vai da arquitetura sua. Só para documentar aqui a sua arquitetura. Pode ser utilizado para representar sistemas integrados ou subsistemas de um sistema maior. Tudo é empacotado. O que quer dizer assim? Eu vejo de meu maneiras que sim, quando você vai compilar um programa em C++, por exemplo, ali a linguagem C ela sempre tem os include da vida, lembra? Um código inclui outro código ou inclui uma outra biblioteca. E aquele negócio vai montando, né? Vai ficando grande. O software em C ele é poderoso por quê? Porque inclui várias bibliotecas, inclui várias funções que estão em outro arquivo de código, né? E aí você compila tudo aquilo e gera um .exe da vida. Dentro desse .exe tem várias classes. Tem vários métodos, tem funções, tem outros módulos, né? Então você pode representar tudo que foi rodado naquela compilação, naquele build, né? Como um pacote
Percebe? Empacotou, compilou tudo junto. Tudo bem? Aqui está dando outro exemplo. Ó. A própria OML pode ser representada na forma de pacotes. Que a OML tem as suas bibliotecas. Vamos ver. É usado para agrupar elementos e fornecer denominações para esses grupos. Simples assim. Pode ser um sistema, um subsistema, uma biblioteca. Biblioteca é coisa grande, né? Tem várias funções dentro dela. Etapa de um processo. Olha aqui o diagrama de sequência. Vocês vão ver mais na frente. Etapa de processamento. Entre outras alternativas. E o pacote pode conter, inclusive, outro pacote. Além de se relacionar com outros, ele pode conter outro pacote dentro dele. Como que desenha? Um retângulo e um título lá em cima. Ó. Sistema de controle bancário. Aqui dentro, nessa área branca aqui, você vai pôr todos os diagramas que descrevem o sistema de controle bancário. Numa folha. Aí você vai desenhar outra folha. Você pode dar um zoom in. Você esconde tudo. É só dar esse nomezinho aqui daqui para frente, ó. Quem quiser saber o que tem aqui dentro, pega aquela outra folha que ficou para trás lá. Percebe? Então é isso. Ele engloba todos os elementos que compõem o sistema de controle bancário, neste exemplo. Então não preciso dizer o conteúdo, por quê? Às vezes eu pensei assim, não preciso pôr, é intuitivo, todo mundo já conhece. Ou então eu já documentei numa outra folha, eu não vou ficar repetindo, né? Não é obrigado a pôr tudo. Pessoal, aqui você vai documentar, vai descrever uma coisa. Você só põe aquela ideia que você quer explicar. As coisas que são intuitivas, não precisa pôr, né? É como se estivesse escrevendo um texto. Eu só escrevo aquilo que eu quero explicar. Não vou ficar mostrando tudo. Você mostra só aquela parte que interessa explicar, né? As coisas mais intuitivas, mais óbvias, você não vai chover no molhado, certo? Aqui um exemplo de um diagrama de pacotes. Aquele sistema de controle bancário, eu dei um zoom in nele. O que tem dentro? Ah, tem a classe pessoa. E essa classe vai derivar, né? Duas subclasses. Pessoa física e pessoa jurídica. Ah, eu tenho também uma classe conta, né? Comum, especial e poupança. Os vários tipos de conta que tem no banco. Poupança rende juro, conta especial paga juro, pode tirar sem ter saldo, né? Poupança tem data de aniversário. E conta comum. Conta comum não pode sacar se não tiver saldo. E movimento? O que é a classe movimento? É data, valor que foi movimentado, tipo do movimento. Tipo pode ser depósito, pode ser saque, né? Eu já expliquei todo o meu sistema bancário, como se compõe, né? Da próxima vez eu só vou fazer isso aqui, ó. Só vou desenhar esse cara aqui, não vou ficar repetindo toda hora. Que é para eu poder desenhar mais coisas. Então aqui são classes que compõem o sistema.
não tem atributo nas classes. Por quê, pessoal? Já foi lá no diagrama de classe, eu fiz um para cada um, né? Já foi documentado. Aqui é só para constar que ele pertence ao sistema controle bancário. Pessoal, faz uma vez só, não é para repetir. Toda vez que repetir, aí você altera alguma coisa e altera aqui, esquece de alterar lá. Nunca repete. Documenta uma vez só. Por isso que não tem os atributos, não tem os métodos. Eu pus só o nome da classe aqui, ó. Como eu expliquei na aula anterior, é a única coisa obrigatória no diagrama de classe. Você representa uma classe somente com o nome e um retângulozinho, do jeito que está aqui. Se você achar que não convém, não ponha. Faz o mínimo possível, somente o necessário, somente o que foi pedido, né? Em software eu tenho um pensamento, olha, faz só o que foi pedido, sabe por quê? Se você fizer mais do que isso, a chance de errar aumenta, né? E dá mais trabalho também, né? Não faz mais nada do que foi pedido. Depois de pronto, se achar que a ideia é boa, propõe para o usuário. Mas tudo custa dinheiro, custa tempo, não faça não. Então, o problema dessa abordagem é o grande espaço ocupado pelo pacote, sendo mais comum encontrar pacotes sem o detalhamento de seu conteúdo. Tá. Existe uma notação alternativa para identificar os membros do pacote por meio do conector de aninhamento, representado por um círculo com uma cruz. Pessoal, esse diagrama aqui é a mesma coisa do que esse aqui. É somente um jeito diferente de desenhar. Se você gostou mais assim, faz assim, é a mesma coisa. Eu estou dizendo que todas essas classes são partes do sistema de controle bancário, só isso. Vocês estão vendo que é tudo muito intuitivo, muito simples, né? Vocês estão com alguma dúvida? Posso prosseguir? Bom, então vamos lá. Pessoal, minutinho, por favor.
Oh, me desculpa, pessoal, é que tocou a campainha, não tinha ninguém em casa para atender. Desculpa, mil perdões. Dependência entre pacotes. Você pode indicar uma dependência. Assim como as classes se relacionam, os pacotes também têm dependência, mas é uma coisa assim mais alto nível, mais conceitual, né? Mais abstrato. Aqui a gente tem um exemplo, olha, eu fiz um software, né, de contabilidade, aquele software que integrado, né? Na contabilidade vai tudo que mexe com estoque de mercadorias, né? Tem o valor, tem que contabilizar tudo. Tem o subsistema de folha de pagamento, mexe com dinheiro, tudo é lançado na contabilidade. Então aqui eu estou dizendo, quando eu for lançar o sistema de folha de pagamento, para eu rodar esse cara aqui, eu preciso primeiro rodar o sistema de contabilidade. É esse sistema que vai chamar esse aqui, um sistema que aciona outro. É como se fosse um menu, né? E daquele menu você parte para os subsistemas. E aqui é uma relação de dependência. Este sistema depende desse outro sistema. Então aqui vem a explicação. Dependência entre pacotes. Existem 3 sistemas integrados: contabilidade, estoque e folha de pagamento. Eles estão associados por meio de dependência, indicando que o sistema de estoque e de folha de pagamento necessitam do sistema de contabilidade para que possam lançar as operações financeiras. Outro exemplo, figura 6.15. Está meio ruinzinho aqui. Qual que é a ideia aqui? Vamos supor que você fez lá o seu software, a sua aplicação. Você começou desenhando uma interfacezinha humano-computador. Todas as telas, né, os formulários que são apresentados para o usuário digitar, quando o usuário consulta dados, como que os dados são exibidos. Você desenhou as telas de interface, como que se apresentam os dados. Aí, como você já tem a tela, você já teve como saber quais os códigos, né? Quais as classes que você tem que definir. E depois você já teve ideia quais os dados que você tem que salvar, né, no banco de dados. Você percebe que existe uma dependência. Como que esses dados foram definidos? Aqui na aplicação. Como que essa tela foi definida, né? Como que essa aplicação foi criada? A partir da interface humano-computador. É uma relação de dependência. Você tem vários módulos do seu software, né? E você mostra aqui a dependência entre eles. A parte que se interage com o banco de dados, aplicação, e a parte que interage com o usuário final. Vários módulos de software, um dependente do outro. É uma coisa mais alto nível, vocês percebem, pessoal? Tudo que é pacote é uma aglomeração, é um agrupamento de objetos. E você dá um nome para aquele grupo, é só isso, ó, PKG. PKG está indicando aqui. Ó, dá um zoom. PKG é um pacote. Como que eu fiz a arquitetura do meu software em camadas, né?
Camada de mais alto nível, que interfaceia com o ser humano. Médio nível e baixo nível, que são os dados. Banco de dados. Você tem estereótipos que podem ser usados, são palavras reservadas da linguagem UML2. O merge. Merge quer dizer uma junção, né? Um agrupamento. O merge é que você vai pegar, por exemplo, no seu HD, você tem duas pastas. Você vai fazer um merge e criar uma terceira. Então eu pego tudo que tem na pasta A, pego tudo que tem na pasta B e jogo na pasta C, sem repetição, né? É como lá na teoria de conjuntos, é a união une dois conjuntos, mas não tem repetição, é o merge. Isso aqui é usado muito em controle de versões, né, de software, merge. Você vê as versões que são iguais, você não inclui, e as que são diferentes você inclui em uma pasta. Tem o import, é outro estereótipo. Pessoal, tem centenas de estereótipos. Você tem que abrir lá o manual de referência da UML2, aí vai listar um monte de estereótipo. São coisas assim muito usadas. É um carimbinho. Muito intuitiva, todo mundo sabe o que é. Importar. O que significa? Você tem dois diagramas de pacote. Um diagrama aponta para outro. O que você está dizendo? Olha, esse diagrama importa as coisas que tem no outro diagrama. Esse diagrama aqui está apontando para dois outros. O que está acontecendo? Aqueles dois outros pacotes foram ajuntados e originou esse novo pacote aqui. O merge é um ajuntamento ou importação. Aqui não tem exemplo, né? Mas vamos lá. A própria UML, como ela tem muitas bibliotecas, né, de esses estereótipos, por exemplo, estão todos listados lá na biblioteca de estereótipos. Como que você estrutura todas essas partes? Você agrupa os estereótipos, é um pacote. Você agrupa cada diagrama, né? Tem agrupado, por exemplo, tem os diagramas estáticos e tem os diagramas dinâmicos. Dinâmico quer dizer, tem relação com o tempo. Se você fizer um diagrama que nele tem noção de tempo, de sequência de execução do software, ele é dinâmico. Agora, diagrama de classes, por exemplo, é uma coisa abstrata, vazia, oca, só um conceito lá, ele é estático. Você pode fazer dois grandes grupos, né, da UML, estático e dinâmico, por exemplo. Você põe lá num diagrama de pacotes. Aqui ele está dizendo na UML nós temos a biblioteca de infraestrutura e dentro tem perfis. Então, perfil tem dependência com núcleo. Aqui, ó. Biblioteca de infraestrutura. Pacote dentro de pacote. E aqui ainda tem uma dependência. Esses dois pacotes aqui. Núcleo tem vários perfis aqui dentro. Pessoal, falar a verdade, eu não conheço. Aqui é só uma maneira de desenhar, tá? Aqui somente os estereótipos mais usados
diagrama de pacotes, que indicam o quê? O que é um framework? Framework é uma estrutura principal, uma estrutura básica, um conceito básico que todo mundo segue, né? Subsistemas, sistemas e modelos. É os 3 estereótipos mais utilizados, mais comuns. Eu vou explicar só esses 3, mas se vocês verem na biblioteca da OML, vocês vão ver muito mais. Isso aqui é um conceito que só vendo o exemplo para entender, tá? Vamos ver o que está falando. Tem estereótipo que você escreve, assim. Mas tem estereótipo que você desenha. Você olhando aquele símbolo, você já vai saber um subsystem. Está escrito errado aqui. Subsystem é parte de um sistema maior. Então tem esse símbolozinho aqui, ó. Isso aqui é o símbolo de subsistema. É bem intuitivo, né? Ele aponta para um sistema maior. Aqui não foi feito a relação de dependência, mas só a maneira como desenha. Aqui você pode usar o estereótipo system. Você está indicando o quê? Isso é o sistema todo, né? Aqui você está indicando o quê? Isso aqui é a parte. Talvez isso daqui esteja lá dentro. Aqui não está indicado. E framework. Framework é como é que se diz? É um modelo, né? E lá dentro você põe tudo aquilo que for daquele framework. É uma infraestrutura básica, é um conceito bem teórico, bem genérico. O que poderia dar um exemplo de um framework? São modelos, conjunto de modelos. E aqui é um modelo de domínio. Você representa assim, é um estereótipo da linguagem. O que é um domínio? O domínio da sua aplicação, até onde você abrange, o que é que você vai cuidar, o que você vai considerar dentro do processamento seu. Esse texto não é muito claro, né? Vocês entendem essa terminologia? O que é um framework, um subsistema, um sistema, um modelo? Daí vai os estereótipos. Você tem centenas deles lá. Você vai usar conforme você necessita. Pessoal, esse finzinho aqui não está muito claro, né? Vocês entenderam esse negócio aqui? Para mim também está meio confuso. Esqueleto. Um framework, por exemplo. Eu vou construir um telhado. Todo aquele madeiramento, aquela estrutura que suporta o telhado é o framework. Tudo é jogado em cima daquilo. Sustenta tudo, né? É uma coisa que suporta tudo. O sistema todo seu está baseado naquele framework, naquela estrutura básica, né? Uma espinha dorsal, vamos dizer assim. Muito bem, o Mário Ivo. Esqueleto. Infraestrutura básica. Domínio. Até onde o seu sistema alcança, quais são os limites do seu sistema. Então você criou um pacote, né? E você diz que é esse domínio. Pessoal, por hoje é só. Se vocês tiverem dúvidas, estou aberto às perguntas. O que vocês acharam da aula? Tá claro? É que esse finzinho aqui está bem conceitual, mas na prática, na hora de usar, vocês vão
identificar esse conceito. Dúvidas, pessoal? Por favor, perguntem. Eu volto os slides. Obrigado, Beatriz. Fico contente que está tudo claro, que vocês estão acompanhando bem. Acabou, não vou prosseguir não, Fábio. Acabou, chegou no fim, é bem simples demais. Eu até juntei 2 capítulos. Por hoje é só mesmo. Gabriela, esse finalzinho aqui não está muito claro, por quê? Entenda dessa maneira. O pacote é um agrupamento de objetos. E se você dá um nome para esse agrupamento, se você acha que deve organizar, agrupar essas partes do seu sistema em um pacote para você documentar melhor. Sistema e subsistema, para mim está claro, né? Que a gente já explicou lá atrás, a contabilidade, folha de pagamento e estoque. Como é que você indica um subsistema? É assim. Sistema você escreve. Framework. Eles disseram que é um arcabouço. É tudo que pertence para aquele esqueleto, para aquele framework. Pessoal, na aula que vem eu vou dar um exemplo mais claro. É como se você criasse um grupo de objetos e pertence para aquele framework. Modelo de domínio. Pessoal, eu vou ficar devendo esses 2 aqui. Na aula que vem eu clarifico isso daqui, tá? Eu prometo para vocês. Para mim também está meio jogado isso daqui. O livro também ele é bem sucinto. Domínio, no meu modo de pensar, é o que o seu programa faz e o que não é do domínio. É o que o seu programa não faz, até onde você processa. Então, se você quer explicar, do que cuida o meu software, põe tudo aqui dentro, as funções dele. O que não tiver aqui não é objeto do software. Eu entendo assim, mas eu vou explicar direitinho para vocês, tá? Não tem exercício. Na próxima aula eu vou ter uma aula com exercícios. Isso aqui de tão simples que não tem nem como pedir alguma coisa. Pessoal, se vocês não tiverem dúvida, vocês estão dispensados. Se quiser bater papo com o professor, eu fico mais um pouquinho. Mas é só por hoje. Obrigado pela participação, pela presença. Interação comigo é o que eu mais gosto, né? Que façam pergunta. Até semana que vem, Gabriela. Beleza, professor, valeu. Falou, meu amigo. Boa semana para vocês. Falou, professor, boa semana aí. Alô, Tiagão. Obrigado, amigo. De nada, Beatriz. Quero sempre que fique o melhor possível minha aula e quero que vocês reclamem, critiquem. São muito bem-vindas as sugestões e críticas. O importante é procurar fazer cada vez melhor o nosso trabalho, né? Na profissão de analista eu sempre trabalhei assim também. Obrigado, minha querida. Tchau. Beijo para você.